Boa noite a todos. Em nome do povo do município de Ubá, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão ordinária do dia 10 de agosto de 2020. Solicito, por gentileza do senhor secretário, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. É diferente. Alexandre de Barro Mendes. Presente. Antério Gomes de Aguiar. Presente. Daci Pires da Silva. Presente. Edei Pacheco da Costa. Presente. Gilson Fazola Filgueiras. Presente. Jane Cristina Lacerda Pinto. Presente. Jorge Custódio Gervásio. Presente. Joseli Anísio Pinto. Presente. José Roberto Reis Filgueira. Presente. Luiz Carlos Teixeira Ribeiro, presente. Rosângela Fênix de Andrade. Presente. Em discussão, as atas do número 214 e 215 das sessões anteriores. Não havendo quem queira se manifestar, vamos colocar em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Que discordarem, que se manifestem, por favor. Atas aprovada por todos. Leitura dos protocolos. Ao senhor Jorge Custódio Gervásio, presidente da Câmara Municipal de Ubá. Vereadores, o Asilo São Vicente de Paulo de Ubá, por meio de seu provedor Gilmar Gomes Martins, vem a público solicitar o empenho da Câmara Municipal deste município quanto ao que segue. Está tramitando na Câmara a mensagem número 34, que trata da subvenção ao Asilo São Vicente de Paulo. O recurso em questão é indispensável para a manutenção dos serviços ofertados pela entidade neste momento, visto que contemplará o pagamento de 3 técnicos de enfermagem, um fisioterapeuta, um auxiliar de limpeza, que irão complementar o quadro de funcionários durante este período de pandemia da Covid-19. Salientamos que, recentemente, tivemos o afastamento de 16 funcionários que testaram positivo para a Covid-19 e outros 14 colaboradores que apresentaram sintomas característicos da doença e tiveram que ser afastados até a confirmação. Para que os 104 idosos acolhidos na instituição não deixem de receber os cuidados necessários e indispensáveis para a sua saúde e bem-estar, é fundamental a garantia de profissionais atuando ininterruptamente, considerando que, por se tratar de período eleitoral, não poderá haver aprovação de subvenções após o dia 15/8/2020. Reiteramos aos nobres vereadores de Ubá o nosso apelo para que o Asilo São Vicente de Paulo não seja prejudicado perdendo este recurso, que é de suma importância para a entidade. Gilmar Gomes Martins, provedor do Asilo São Vicente de Paulo de Ubá. Ao Jorge Custódio Gervásio, presidente da Câmara Municipal de Ubá. Em resposta ao ofício CMU 192 de 2020, encaminhado à inspetoria do CREA-MG de Ubá, a pedido do vereador José Roberto Reis Filgueiras, com a cópia da ata de reunião ordinária de 6 de julho de 2020, reafirmamos o compromisso junto ao Legislativo de não aceitar a iniciativa do deputado Noraldino Júnior de querer transferir a Supram da cidade de Ubá para Juiz de Fora. Um grupo de engenheiros do nosso município, liderado pelo inspetor Jardel Peron, tomou a iniciativa de se manifestar com uma carta de repúdio assinada por mais de 40 profissionais, com total apoio dessa inspetoria. Outros contatos foram feitos com o deputado Noraldino Júnior, incluindo uma videoconferência onde foi cobrado dele a falta de diálogo e compromisso com a população de Ubá.
Encaminhamos cópia da carta de repúdio, assumindo junto ao Legislativo e outras entidades civis o compromisso de não medirmos esforços para continuarmos defendendo a permanência da SUPRAM na nossa cidade. Atenciosamente, Isaías Simeão, inspetor-chefe, Sônia Maria Jacó, inspetora-secretária, e Jardel Peron, inspetor-secretário. A cópia, senhor presidente. Quem pediu a cópia? Vereador José Roberto. Cópia também, senhor A presidente. cópia, vereador José Roberto. A cópia, vereador Pastor Daci. Muito obrigado. Esmo senhor prefeito, cumprimentando cordialmente, vimos informar que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, decidiu, por meio da Resolução 891 de 2020, que as distribuidoras poderão reabrir as agências de atendimento presencial desde a última segunda-feira, 3 de agosto. As agências encontravam-se fechadas, atendendo às recomendações de afastamento social da Organização Mundial de Saúde, OMS, neste período de pandemia do vírus Covid-19. Para atender essa medida, a distribuidora estabeleceu protocolos de saúde e segurança para clientes e colaboradores, que inclui equipamentos de EPI para os colaboradores, cuidados com limpeza e higienização permanentes, uso de máscaras de proteção individual, delimitação de espaços para manter a distância segura e limite de pessoas no local. Informamos que, na etapa de isolamento social, o cliente Energisa passou a usar de forma mais constante os canais digitais, com resolutividade e sem precisar sair de casa. Nesse sentido, reforçamos a todos os clientes que disponibilizamos nossos canais de atendimento digital, que estão aptos para resolver todas as demandas de nossos consumidores, como tirar dúvidas, solicitar serviços online, obter informações, registrar sugestões ou reclamações. O cliente pode realizar contato através do Energisa On, site www.energisa.com.br, atendimento virtual pelo WhatsApp no número 32 98426 1352 e call center pelo número 0800 032 0196. Na certeza de contar com a compreensão de Vossa Excelência, apresentamos votos de elevada consideração e colocamos-nos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, Luciano Sérgio Lacerda Lima, gerente do Departamento de Serviços Comerciais. Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimos senhores, diante da situação vivenciada pela sociedade brasileira decorrente dos casos de Covid-19, coronavírus, e tendo em vista o deliberado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da Resolução Conjunta PGJ-CGMP número 13 de 2020, publicada em 31/7/2020, adotam-se, nas promotorias de justiça da comarca de Ubá, as seguintes medidas por tempo indeterminado: suspensão de todos os atendimentos presenciais, inclusive para recebimento de protocolos. A entrega de protocolos deverá ser feita apenas por e-mail, pjubá@mpmg.mp.br ou pelos correios, para o endereço Avenida Senador Levindo Coelho, número 735, bairro Oséias, Maranhão, CEP 36506-130, Ubá, Minas Gerais. Para atendimentos urgentes, o interessado deverá entrar em contato com a Secretaria das Promotorias de Justiça, através dos telefones 32 3541 1255 ou 98411 7833,
ou pelo e-mail pjuba@mpmg.mp.br. Bruno Fernando Torres Lana, Bruno Guerra de Oliveira, Marcele Cristina Cavalcante Amaro, Letícia Vidal Trócoli, Thaís Silva de Melo Lamin, Tereza Raquel Dávila Riane Lana. Ofício número 162, GP de 2020. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ubá, faço conhecer o Poder Legislativo, nos termos do artigo 44 da Lei Federal número 4.320, de 64, o teor dos decretos municipal número 6.432, editado no dia de hoje, dispondo sobre a abertura de crédito extraordinário ao orçamento municipal. Atenciosamente, Edson Teixeira Filho. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei complementar número 4 de 2020. Altera a redação do inciso 4 do artigo 124 da Lei Complementar número 191, de 26 de dezembro de 2016, modificado pelo artigo 4º do projeto de lei complementar número 4 de 2020, que ficará com a seguinte redação. Artigo 4º. O artigo 124 da Lei Complementar número 191, de 26 de dezembro de 2016, passa a vigorar da seguinte forma. Inciso 4. A apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na prática da infração. Ubá, Minas Gerais, 10 de agosto de 2020, vereadora Jane Cristina Lacerda Pinto. Emenda modificativa número 2 ao projeto de lei complementar número 4 de 2020. Altera a redação do parágrafo 3º do artigo 10 da Lei Complementar número 191, de 26 de dezembro de 2016, modificado pelo artigo 1º do projeto de lei complementar número 4 de 2020, que ficará com a seguinte redação. Artigo 1º. O artigo 10 da Lei Complementar número 191, de 26 de dezembro de 2016, passa a vigorar da seguinte forma. Artigo 10, parágrafo 3º. O Poder Executivo estabelecerá em lei a composição do CODEMA Ubá, observada a representação paritária entre o poder público e a sociedade civil, assegurada a participação dos setores produtivo, técnico-científico e de defesa do meio ambiente. Altera a redação do artigo 83 da Lei Complementar número 191, de 26 de dezembro de 2016, modificado pelo artigo 2º do projeto de lei complementar número 4 de 2020, que ficará com a seguinte redação. Artigo 2º. O artigo 83 da Lei Complementar número 191, de 26 de dezembro de 2016, passa a vigorar da seguinte forma. O custo de análise para obtenção da licença ambiental deverá ser estabelecido em dispositivo legal, visando o ressarcimento pelo empreendedor das despesas realizadas pelo órgão ambiental competente, fixando os custos segundo o porte do empreendimento e a capacidade econômica do empreendedor. Altera a redação dos parágrafos 2º e 3º do artigo 124 da Lei Complementar número 191, de 26 de dezembro de 2016, modificado pelo artigo 4º do projeto de Lei Complementar número 4 de 2020, que ficará com a seguinte redação. Artigo 4º. O artigo 124 da Lei Complementar número 191, de 26 de dezembro de 2016, passa a vigorar da seguinte forma. Artigo 124, parágrafo 2º. A lei disporá sobre, parágrafo 3º, na forma em que dispuser
dispuser dispositivo legal, até a metade do valor da multa simples poderá ser convertido, mediante assinatura de termo de compromisso, para conversão de multa com o órgão ambiental competente, em medidas de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, sem prejuízo da reparação do dano ambiental diretamente causado pelo empreendimento, mediante prévia apresentação de projeto, que deverá ser avaliado por comissão técnica vinculada à ISMAMU, com apreciação e homologação pelo CODEMA-UBA. 10 de agosto de 2020, vereador Edeir Pacheco da Costa. Emenda aditiva número 3 ao projeto de lei complementar número 4 de 2020. Acrescenta artigo 6º ao projeto de lei complementar número 4 de 2020 com a seguinte redação. Artigo 6º. Lei disporá sobre o procedimento de fiscalização e administração, as hipóteses e os critérios para a aplicação de sanções, a tipificação e a classificação das infrações das normas estabelecidas pelas políticas de proteção florestal e de proteção à biodiversidade, a destinação dos bens apreendidos, a competência e o procedimento para a elaboração das normas técnicas complementares, em até 120 dias contados a partir da publicação desta lei complementar. Vereador Edeir Pacheco da Costa. É só, presidente. Encaminho as emendas do projeto de lei complementar número 04/2020 à Comissão Legislação, Justiça e Redação Final. Tem pareceres? Tem. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 79, de 10 de agosto de 2020. Projeto de lei número 67, de 3 de agosto de 2020. De autoria do chefe do Executivo Municipal de Ubá, o projeto em epígrafe autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel não edificado mediante permuta. Em sua mensagem anexa ao projeto, o chefe do Executivo aduz que a Prefeitura Municipal de Ubá tem necessidade urgente de promover intervenção às margens do rio Ubá, na altura do bairro Jardim Inês Grupo, onde, em virtude de enchentes sucessivas, a calha do curso d'água foi desviada, causando o deslizamento de encostas e também o deslizamento de terras em áreas públicas e privadas. Ocorreu, inclusive, no local, o desabamento de um edifício de 4 pavimentos na rua João Gropo, havendo outros imóveis particulares também em risco de desabamento. Se as intervenções não forem feitas para conter a instabilidade do terreno, avariado pelas inundações e desvio do rio. Prossegue ainda o chefe do Executivo asseverando que, para a realização das obras de contenção, será necessária a utilização de parte de um terreno particular, exatamente aquele onde, outrora, existiu o edifício que desabou, ponto mais crítico dos danos às margens do rio. O terreno ao lado já pertence à Prefeitura, e ao ser anexado ao novo imóvel a se adquirir, as obras de contenção serão tecnicamente mais viáveis e seguras, permitindo-se evitar uma tragédia maior no futuro, com novos desabamentos que, inclusive, podem atingir a própria via pública. Assevera ainda o chefe do Executivo, esclarecendo que, após as obras de contenção da calha do rio, restará à Prefeitura o novo terreno a ser adquirido com a permuta em proporções equivalentes à que existia antes do desabamento do edifício, anexado ao lote vizinho, que já é de propriedade da Prefeitura.
Ali será construída, ainda este ano, uma praça para o uso da comunidade do bairro, com espaço a ser reservado para a construção de uma academia de ginástica ao ar livre, cuja implantação só poderá ser feita após a minoração dos efeitos da pandemia do coronavírus Covid-19. Na sequência do processo legislativo, vem a proposição à análise desta comissão, a fim de ser apreciada quanto aos seus aspectos constitucional, legal, jurídico e redacional, conforme previsto no artigo 48 do Regimento Interno. Versa a matéria sobre permuta de bem imóvel público e, para tanto, com previsão constitucional nos artigos 18, 29 e 30, inciso 1, da Constituição Federal de 88. Se não, vejamos. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição dos respectivos Estados e os seguintes preceitos. Portanto, a Constituição da República Federativa do Brasil atribuiu autonomia aos demais entes federados para se organizarem nos seus aspectos político, administrativo e financeiro, por meio de suas próprias constituições, quando se tratar de Estados-membros, e através da lei orgânica, quando se tratar de municípios. Assim sendo, ainda quanto à iniciativa para legislar sobre a matéria, a Lei Orgânica Municipal, através da dicção dos artigos 95, 168 e 169, estabelece que é de competência privativa do prefeito municipal dispor sobre a administração e cessão dos bens do município, consoante a seguir. Artigo 95. Compete privativamente ao prefeito. Inciso 29. Providenciar sobre a administração dos bens do município e sua alienação, na forma da lei. Artigo 168. Compete ao prefeito municipal a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles empregados nos serviços desta. Artigo 169. A alienação de bens municipais se fará de conformidade com a legislação pertinente. Além disso, tratando-se de alienação de imóveis na forma de permuta, assim prevê a Lei Geral de Licitações, Lei número 8666, de 93, artigo 17. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Quanto imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos. A linha C, permuta por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso 10 do artigo 24 desta lei. O artigo 24, inciso 10 da Lei número 8666 de 93, citado no dispositivo acima, que trata das hipóteses de dispensa, estabelece que a licitação será dispensada para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades
precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicione a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. Nesse sentido, em obediência ao requisito da avaliação prévia, o chefe do Executivo nomeou uma comissão de servidores para proceder à avaliação dos imóveis objetos de permuta. Na referida avaliação, consoante documentos anexados ao projeto de lei número 67 de 2020, o imóvel do particular foi avaliado em R$ 185 mil, enquanto os 2 imóveis do poder público foram avaliados em R$ 170 mil. Não obstante haja uma diferença nos valores dos imóveis objetos da permuta, observa que os preços apurados dos referidos imóveis estão em compatibilidade com o valor de mercado, isto de acordo com a avaliação prévia apresentada por uma comissão nomeada pelo chefe do Executivo local. Logo, diante do exposto, não há óbice do ponto de vista legal e ou constitucional ao projeto de lei em comento. Tendo em vista que a proposição foi elaborada com a finalidade de permutar imóvel público em imóvel particular. Assim, não havendo vício de iniciativa na matéria, pois a proposição se adequa às disposições legais inseridas no texto constitucional, na Lei número 8666 de 93 e na Lei Orgânica Municipal. Esta comissão manifesta-se favorável à aprovação do projeto de lei número 67 de 2020. Tem mais um, peraí. Pelo amor de Deus. Parecer de obras e serviços públicos municipais. Parecer número 2, de 10 de agosto de 2020. Projeto de lei número 67 de 2020, de 3 de agosto de 2020. Relatório. O projeto em epígrafe de autoria do Poder Executivo autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel mediante permuta e dá outras providências. Projeto de lei número 67 de 2020 foi encaminhado à Comissão de Obras e Serviços Públicos para a emissão de parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 50 do Regimento Interno. Artigo 50. Compete à Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais manifestar-se sobre toda a matéria. Parágrafo único. Compete-lhe ainda a fiscalização do funcionamento dos serviços públicos municipais e de construção de obras públicas. Justifica-se inicialmente pela finalidade de se garantir à população segurança, onde, em virtude de enchentes sucessivas, causou o deslizamento de encostas e também o deslizamento de terras em áreas públicas e privadas na rua João Grupo. No artigo 1º do presente projeto, estabelece o valor do imóvel por parte do particular avaliado em R$ 185 mil, com área de 230 metros quadrados. Já no artigo 2º, o Executivo relata que será efetivada a permuta mediante os lotes 14 e 16, quadra 7, situado na rua Dr. João Cavalieri, no bairro Jardim Inês Grupo. O valor em conjunto, os referidos lotes, está avaliado em R$ 170 mil, com a área unitária de 360 metros quadrados. Prossegue dizendo que, após a sua incorporação ao patrimônio público municipal, o imóvel descrito no artigo 1º do projeto em tela será utilizado para abrigar obras de contenção de calha do rio Ubá e a área remanescente para a construção de praça e academia de ginástica ao ar livre, para uso da comunidade local.
pois ocorreu, inclusive, no local, o desabamento de um edifício de 4 pavimentos, havendo outros imóveis particulares também em risco de desabamento. Se intervenções não forem feitas para conter a instabilidade do terreno, avariado pelas inundações e desvio do rio. É extremamente notório averiguar a importância para o meio ambiente de promover a contenção imediata às margens do rio Ubá. As contenções são obras civis construídas com a finalidade de prover estabilidade contra a ruptura de maciços e evitam o escorregamento causado pelo seu peso próprio ou por carregamentos externos. Exemplos típicos de estruturas de contenção são os muros de arrimo, as cortinas de estacas e as paredes de diafragma. Entretanto, é importante destacar que o terreno pertencente ao município possui metragem superior, 720 metros quadrados em conjunto, à propriedade do particular, 230 metros quadrados. Cabe destacar ainda que o terreno do município possui excelente localização de fácil acesso e não se encontra em área de risco. A permuta justifica-se, pois, como hipótese excludente da licitação, não representando ela, de per se, uma forma de alienação. Entretanto, se for meio hábil para a aquisição desejada pela administração, estará a mesma albergada interpretativamente como uma hipótese das hipóteses de dispensa, da equivalência de preços dos bens dados em permuta. É da essência da permuta a troca de bens de mesma natureza e de valores equivalentes. Na permuta ideal, entrega-se o bem A para receber o bem B, sem a necessidade de qualquer complementação pecuniária. No mundo real, contudo, dificilmente 2 imóveis terão o mesmíssimo valor. Por isso é que esta característica de tipo ideal de permuta deve ser interpretada com temperamentos. Assim, quando o bem permutado do particular tiver valor inferior àquele do imóvel público, deverá o particular providenciar para que a operação se ultime o pagamento do montante equivalente à diferença, a fim de que não se produza enriquecimento ilícito do particular, com o consequente prejuízo ao erário. Por outro lado, se o valor do imóvel dado em permuta pelo particular for superior ao de avaliação daquele dado pela administração pública, então deve-se-á providenciar dotação orçamentária para que o particular seja pago sob pena. Por outro lado, se o valor do imóvel dado em permuta pelo particular for superior ao de avaliação daquele dado pela administração pública, então deverá-se providenciar dotação orçamentária para que o particular seja pago, sob pena de ocorrência de enriquecimento sem causa da administração, o que também não se permite. Tudo isso, de certa forma, é intuitivo e foi devidamente considerado no âmbito federal. Da permuta dos imóveis. No caso da permuta de imóveis, importa destacar que se trata, opeleges, da hipótese de dispensa de licitação. É este o sentido inequívoco do artigo 17, inciso 1, a linha C, da Lei nº 8666 de 93. O artigo 24, inciso 10 da Lei nº 8666 de 93, citado no dispositivo, que trata das hipóteses de dispensa, estabelece que a licitação será dispensada para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades recíprocas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicione a sua escolha, desde que o preço seja compatível
seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. O sentido de tal dispositivo, combinado com a regra específica do artigo 17, inciso 1, a linha C, acima, vai na direção de estabelecer os requisitos intrínsecos ao imóvel que será recebido na permuta pelo poder público. Assim, o imóvel a ser recebido deverá poder ligar-se a um interesse público e ter seu valor de mercado efetivamente representado mediante avaliação prévia. Isto posto, não há necessidade da permuta de 2 imóveis pertencentes ao município com metragem de 360 metros quadrados cada um, totalizando os dois em 720 metros quadrados, os quais foram avaliados em R$ 170 mil, pelo lote do particular, com metragem de 230 metros quadrados, avaliado em R$ 185 mil, para a construção do referido muro de contenção, pois a ausência de tal permuta não impede a construção do muro. Portanto, a construção do muro de contenção é um serviço de caráter essencial, conforme reza a própria Constituição da República em seu artigo 30, pois se trata da proteção dos próprios munícipes que ali transitam, não necessitando, assim, de valer do Instituto da Permuta. Assim, diante de todo o exposto e fotografias em anexo, a Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais opina pela inviabilidade do projeto de número 67 de 2020, conforme as razões expostas anteriormente. É só, presidente. Ordem do dia. Projeto em regime de urgência. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 03/2020, que altera a redação do artigo 3º e 4º da Lei Complementar Municipal número 097, de 22 de agosto de 2007, que altera o plano de custeio do regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Ubá, Minas Gerais, e da outras providências. O projeto está com vista ao vereador Pastor Daci. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Mesa, diretora, nobres colegas, senhoras e senhores. Primeiro, nós queremos agradecer a Deus que nenhum dos 11 aqui foram alcançados pelo Covid, né? Nem vai ser, se Deus quiser. Então, nós vamos ter o prazer de hoje votar o projeto 03, né? Eu vou devolvê-lo para discussão e votação com a alma tranquila, lavada, porque realmente nós fizemos o nosso papel. Todos nós temos que agradecermos aos vereadores Antero, o nosso querido Ademir, que esteve aqui, e o Joseli, porque pediram vistas, e quem pede vista, não há uma obrigatoriedade de dizer que tem que apresentar emendas, né? Porque, na verdade, nós tivemos tempo, sim, de estudar o projeto e chegamos à conclusão que realmente o projeto procede. Nós fomos eleitos para isso, então nós tivemos bastante tempo para estudar o projeto. E se nós aprovássemos esse projeto, com o tamanho erro que chegou nessa casa, seria vergonhoso para nós. Ainda bem que, ao pedir vista, deu tempo, né? Nós tivemos tempo à vontade, demos tempo ao prefeito, ele fez a correção, demos tempo à associação, para a associação apresentar as suas reivindicações e, na verdade, por escrito nada chegou aqui. Então,
como a pauta está trancada, né? Nós precisamos votar isso hoje, destrancar essa pauta, porque senão o nosso asilo vai ter um prejuízo muito grande. Então, senhor presidente, nós vamos destrancar essa pauta hoje, nós vamos votar esse projeto, né? E tenho certeza que os velhinhos lá do asilo vão agradecer. A ninguém aqui pedindo vista hoje, nós vamos realmente aprovar isso aí, né? Obrigado, senhor presidente. O projeto está em discussão. Senhor presidente, Pois não, vereador. eu vou pedir desse projeto aí. Vou pedir, porque o pessoal, os vereadores da comissão conversaram, não conversaram? Se entenderam? Hein? Não, pois. Então, eu acho que a gente deveria conversar, sentar, conversar. A gente vem aqui, ninguém fala nada, não explica nada direito, então vou pedir vista. Entendeu? Ok. Vista concedido ao secretário vereador Escuro. Convoco os senhores para 2 sessões extraordinárias na quinta-feira, às 9 horas, para a votação do projeto de lei complementar 03/2020 e 2 sessões extraordinárias na sexta-feira para a votação dos projetos com os pareceres lidos, às 9 horas. E uma boa noite a todos.